Bom dia, irmãos. Eu fiquei tão feliz com essas músicas últimas agora, porque não tem coisa melhor do que falar do nosso Senhor, como Ele é. Realmente ninguém é igual a Jesus. E ontem nós trilhamos nessa caminhada o início do livro de Romanos, que é um início um pouco conturbado, né? Porque fala de quem o homem era antes de Cristo. Fala também do mundo que o pecado e Satanás não só criaram, mas mantêm, né, como um sistema contrário a Deus, e como essas coisas nos influenciam. Mas hoje, depois da chuva, né, vem um sol bonito, é tempo de falar do Senhor, da sua obra redentora. E que obra redentora de Cristo! Se chamasse aqui para dar testemunhos, nós íamos ficar a semana inteira ouvindo aqui as coisas que o Senhor fez e ainda vai fazer na nossa vida. Por isso, realmente, é uma alegria, um prazer a gente louvar o nome do Senhor como fizemos aqui. Eu ontem mencionei assim rapidamente que eu e Madalena, no início do casamento, passamos por um período de um deserto assim muito grande, e foi preciso aquilo para o Senhor nos mexer, né, e nos colocar de novo dentro do seu propósito. Mas assim, só para vocês entenderem, nós, quando solteiros, nós sempre fomos muito amigos. Eu conheci ela no dia 11 de março de 87. Eu sei porque foi um dia antes do meu aniversário, né? E recebi de presente a Madalena, conheci ela ali. Nós fomos sempre muito amigos até que o Senhor nos uniu no casamento. E enquanto nós éramos solteiros, a gente se dedicou muito ao estudo da palavra e uma série de coisas. Havia um grupo lá em Porto Alegre, na verdade em vários lugares do Brasil, que tinha por alvo memorizar todo o Novo Testamento. E aí cada um memorizava um livro. E a gente estava nesse grupo, assim. A Madalena memorizou Hebreus, para vocês terem uma ideia, né? E isso realmente nos trouxe um crescimento muito grande. Mas, como a carne está sempre presente, gerou também uma certa soberba. Talvez soberba não seja a palavra, mas um julgamento com respeito a outros irmãos. E o Senhor precisou nos mostrar como espelho quem nós éramos. Então, esse tempo de deserto foi um tempo muito nesse sentido. Eu lembro de um encontro de Páscoa, eu acho, um retiro, não sei se era Carnaval ou Páscoa, que um dos irmãos que estava ministrando, eu acho que era o Emitian, não tenho bem certeza, era um irmão lá da Argentina, e ele fez uma pergunta, assim, à tarde tinha uns grupos, a gente sentava, à tarde não, entre a ministração, tinha uns grupos, a gente sentava para falar um pouco da palavra, né? E ele fez uma pergunta: agora vocês digam aí no grupo, para vocês, quem é Jesus? E eu e ela sentamos e começamos a listar todas as doutrinas que a gente tinha, né? Mas não saía nada assim. Enquanto isso, não saía nada com vida, assim. Enquanto isso, nós ficamos num grupo que tinha vários irmãos novinhos. E eles, com muita vida, diziam quem Jesus era para eles. Aquilo para nós foi, assim, revelador. Depois, a segunda coisa que nos tirou daquilo ali foi o louvor. Nós ouvíamos, chorávamos, às vezes dirigindo, às vezes em casa. Essa graça do Senhor. Descobrindo realmente quem Ele é. O louvor nos tirou desse deserto. É por isso que eu não consigo ficar assim, passivo. Embora às vezes eu fico sentado porque me dói as pernas um pouco de ficar aqui. Mas o meu desejo é estar pulando com todo mundo, dizendo: ninguém é igual a Jesus. Ninguém. Não há nada nesse mundo igual ao nosso Senhor. Então, e nessa caminhada, nós precisamos voltar sempre a essa lembrança. Facilmente a nossa mente se vai em outras coisas e nós perdemos de vista o que é realmente mais importante. Podemos perder tudo, mas não podemos perder essa visão de Cristo. E ontem falamos, como eu disse, né, do mundo, da carne do mundo, e como vencemos a carne, que já está morta, né, a aplicação da cruz na nossa vida, como vencemos o mundo, porque fomos separados dele. Isso é um efeito do batismo, fomos incluídos em Cristo, separados do mundo. E hoje
nós vamos entrar um pouquinho nesse terceiro inimigo, que é Satanás, o diabo. Mas vamos entrar assim, rapidamente, para não falar muito dele, não é por medo, nada, mas é que ele não merece. Quem merece ser lembrado é Jesus. E de fato, é a fé no Senhor Jesus que nos tira das encrencas que o diabo e as armadilhas que ele prepara para nós. Satanás tem duas formas de agir. Ele tem uma estratégia, na verdade, que vem desde o Jardim do Éden, não mudou de lá para cá. Ele se apresenta com engano, como eu disse ontem, né? Que esconde a verdade, que se põe na frente da verdade, fazendo parecer que o pecado é uma coisa boa e agradável e que não vai ter consequência nenhuma. Por isso a Bíblia diz que ele é o tentador. Ele nos tenta a sair da onde nós estamos, ao lado do Senhor, e irmos buscar algo que parece bom, mas não é. Uma vez que nós caímos na tentação e nos damos conta de onde a gente caiu, aí ele muda o chip, né? Ele passa a ser o acusador. Ele passa a dizer que nós não temos solução, que nós estamos nisso porque nós cavamos o nosso próprio buraco. E muitas das coisas que ele diz são de fato verdade. Mas ele com isso esconde que o nosso Senhor é Salvador e que está pronto para nos trazer de volta. Tanto quanto o tentador como com o acusador, o objetivo é um só: nos separar de Cristo. Eu tinha um irmão, amigo lá de Porto Alegre, que era do Ministério Público. Você sabe o que é? O promotor, aquele que acusa, né? E quando ele começava a falar muito bem do Ministério, e eu era advogado, né? E eu dizia assim, não, mas só vamos relembrar, na Bíblia quem é o acusador, quem é o advogado? Aí eles estavam, não dá para discutir assim, nessa base. Mas o fato é que se nós temos um acusador, nós temos também um advogado, que é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz isso, chama ele de advogado, né? E hoje eu queria falar exatamente sobre esse aspecto da obra de Cristo. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor diante de Deus. Vocês sabem que uma das doenças que é muito citada no Antigo Testamento é a lepra. Hoje a gente chama de hanseníase, né? Para tirar esse nome que ficou gravado assim negativamente na história, mas era isso mesmo. E a Bíblia fala da lepra como uma figura do pecado e da nossa situação longe de Deus. E é tão interessante porque havia um ritual, não sei se a palavra é essa, né? Mas na verdade é algo figurativo da cura da lepra. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Está lá em Levítico, se eu não estou enganado. Duas aves, duas pombinhas, eram colocadas num vaso de barro. Uma figura de Cristo que se fez homem, né? Ficou igual a nós, um vaso de barro. Depois uma delas era sacrificada e o seu sangue era misturado com água e aspergido sobre o leproso, para que ele ficasse curado. E o restante do sangue era colocado sobre a outra pombinha, que depois era solta e voltava para os céus. Olha só uma figura de todo o sacrifício do Senhor, né? Ele veio, se fez homem, morreu, o seu sangue foi misturado com água, colocado sobre nós, estamos limpos, curados da lepra, mas não só isso, ele voltou para os céus com o seu sangue. E diante do Pai, ele é o que nos justifica. Por isso nós não precisamos ficar debaixo de acusação ou de tortura de Satanás, de opressão. Não, nós temos um advogado junto ao Pai. Algumas semanas atrás, um irmão lá de Porto Alegre, chamado Márcio Rocha, acho que alguns conhecem ele aqui, e o Márcio, ele ministrou sobre a fé de Abraão, e ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes a gente esquece, né? Abraão, ele recebeu várias promessas de Deus, em cima de uma promessa básica, né? Que era que ele seria o pai de muitas nações, inclusive o nome dele foi mudado para dizer isso, né? E cada vez que Deus dava uma promessa ou fazia uma aliança com ele, ele montava um altar, que eram mais ou menos algumas pedras assim colocadas, né? Se for olhar lá na história de Abraão, vai ter vários desses. Só que o que o Márcio nos lembrou é que Abraão andou por aquela... Ele era um peregrino, né? Então ele andou por aquela região várias vezes. E cada vez que ele passava por um daqueles altares, ele lembrava: aqui Deus prometeu isso. Se por um acaso ele estivesse esquecendo das promessas da aliança de Deus, quando ele passava ali,
ele lembrava. É por isso que nós temos que lembrar sempre quem é o Senhor e qual é a obra que Ele fez. Cada situação, cada experiência da nossa vida é um memorial, né? Era o que Abraão fazia, não era um altar no sentido de um sacrifício, mas era um memorial daquilo que Deus havia prometido. E não só ele, mas até os seus descendentes passavam pelos mesmos lugares e lembravam, né? O Deus de Abraão prometeu isso, o Deus de Isaac, Jacó e tudo mais. Teve uma situação muito interessante, logo que ele entrou na Terra Prometida, ainda no início, né, da sua caminhada com Deus, ali Deus fez uma promessa, ele fez um desses memoriais na cidade de Betel, né? Isso está lá em Gênesis 12. Aí diz que havia fome na terra e ele foi para o Egito. Péssima escolha, né? Porque lá o Egito é uma figura do mundo. E lá do Egito ele trouxe muitas riquezas, mas ele também trouxe a escrava, lembra? Da onde veio Ismael. Ele teve situações difíceis lá com Sara, e Deus mandou ele voltar para a Terra Prometida. Para onde que ele foi? Para o mesmo lugar, para Betel. Às vezes é assim, às vezes a gente se afasta do Senhor ou faz alguma coisa que está longe da vontade do Senhor, Ele manda voltar para o mesmo lugar para nos lembrar de onde nós caímos e dali continuamos a nossa caminhada. Então a vida nossa é assim, precisamos estar sempre lembrando, né? Lembrar que Deus fez essa obra tremenda, o Senhor Jesus é o nosso Salvador e que a obra que Ele começou, a palavra diz, Ele vai completar até o dia da sua volta. E isso serve de um alento nessa carreira que é cheia de tropeços, de situações de dificuldade. Ontem eu mencionei o exemplo de Jó, né, que a gente já tem muito a aprender com a postura e com a experiência que aquele homem passou. E eu, quando li alguns trechos de Jó, eu pensava assim, mas, olha, Jó podia ser justo e tudo mais, mas ele também ele dizia umas coisas estranhas, né? Tem um texto que ele dizia assim, que ele queria que alguém julgasse entre ele e Deus. Eu dizia, mas olha a petulância do homem. Né? Alguém que julga, como se Deus fosse ali o igual, o inimigo dele, alguém tivesse que julgar entre ele e Deus. Mas esses tempos, eu comprei uma versão nova chamada NVT, e estava passando, eu li todo o livro de Jó de novo, e estava passando por esses textos e fiquei impressionado. Eu disse, meu Deus do céu, é outra coisa. Eu vou ler para vocês Jó 9, 33 a 35, nessa versão. Não sei se ele vai ter aí para passar. Tem? Olha só o que diz lá. 9, 33, 35. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus. Eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Que texto lindo. Aponta para Jesus. A versão que eu estava acostumado buscava um árbitro, né? E como na nossa cabeça o árbitro é alguém que decide as coisas, eu digo, mas que petulância do Jó. Era um clamor por um mediador, por Jesus. Profeticamente, Jó estava dizendo, nós precisamos de um mediador. Capítulo 16, 19. Jó 16, 19 diz assim, até o 21. Agora mesmo minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. De novo, um clamor desse homem que não entendia o que estava acontecendo, porque ele era justo, né? Fazia tudo certinho, bonitinho, mas ainda assim ele precisava de um mediador, porque por uma mínima coisa nós estamos separados de Deus. O conceito de juiz moderno é esse juiz que até alguns eu sei que trabalham na justiça, né? Ou como advogado, ou como funcionário da justiça. Ele é um juiz quase assim, todo poderoso, né? Ele fica lá e manda e desmanda, e as pessoas vão até ele para ele decidir o que é melhor. Mas o juiz naquela época não era assim. Não havia um juiz imposto pelo Estado. Não, pessoas mais velhas, anciãos, normalmente eram chamadas para mediar. Era alguém que era mais sábio. E ouvindo os dois, ele dizia, olha, quem sabe tu faz isso, tu faz isso. E a palavra dele eram pessoas de confiança, né? Vocês lembram Lucas 18, quando fala de uma viúva que vai atrás de um juiz? E ali diz que é um juiz iníquo, né?
Mas diz assim, para que ele não é julga a minha causa, é uma outra expressão que está ali. Na verdade, ela estava procurando um advogado na nossa linguagem de hoje, porque assim eram os juízes antigamente, os mediadores. Então, era isso que Jó estava dizendo. Eu preciso de alguém que me defenda diante do Deus justo, todo-poderoso. Jó estava falando, né, de Jesus. E diante da cena do pecado e da escravidão que o homem está sujeito, e ainda o futuro terrível que aguarda aquele que não tem esse mediador, o clamor de todo homem deveria ser esse: eu preciso de um mediador. É tudo que eu preciso. Alguém que me coloque entre Deus e o Todo-Poderoso, santo, maculado, porque sem isso eu não consigo viver com Ele. Alguém que tire a minha culpa, me reconcilie com o Pai. Esse deveria ser o clamor de todos os homens, mas nosso, muito mais. Porque nós já sabemos que temos, e sabemos quem é esse mediador. Mas às vezes nos esquecemos que temos esse advogado diante de Deus. E caímos numa outra armadilha do diabo, que é a acusação. Se não caímos no pecado, caímos na acusação. Às vezes ficamos para baixo, né, como se diz, em cima de situações difíceis da vida. Mas temos um Senhor que é bom, que é poderoso, que nos ama e que está pronto para fazer aquilo que nós precisamos. Não como alguém que nós mandamos, mas alguém que nós clamamos e Ele é pronto em atender. A boa notícia é que, apesar do pecado, né, apesar de tudo isso, esse mediador está estabelecido e não muda, é o nosso Senhor. E junto com o pecado, Deus já providenciou o advogado. Quando nós vamos olhar lá em Apocalipse 13, né, finalzinho já, que fala do cântico de todos aqueles que estão no céu, diz assim, Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram... o não aqui é o que botei errado. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É não, né? É que não tem a parte inicial que fala dos que adoram o Senhor, e mesmo aqueles cujo nome não estão ali no livro da vida vão ter que se render diante dele. É isso, né? Mas o que eu quero chamar a atenção não é esse aspecto, mas é o seguinte: duas coisas ali. Primeiro, diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. É um texto difícil para a gente entender. Quer dizer que Jesus, então, já estava determinado... Bom, não entrem por esse caminho para tentar entender isso, deixa assim, né? O que importa é que ele foi morto para cobrir os nossos pecados, para nos salvar. E a outra coisa engraçada é que, mesmo ele tendo sido morto, ele sendo esse cordeiro que nos livra do pecado, ele tem na sua mão um livro que tem o nome daqueles que vivem pela eternidade. O livro da vida, o livro do cordeiro. Mas é assim mesmo, porque a palavra diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Foi o que Jesus fez. O Senhor nos acolheu quando nós estávamos ainda no pecado, nos chamou de lá, nos trouxe para perto dele, pagou o preço pelo nosso pecado, e quando ressuscitou, apresentou o seu sangue diante do Pai, o que nos faz ser justos, justificados, né? Aptos a ter novamente comunhão com Deus, com esse Deus que é santo, 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 puro, né? É da natureza desse mediador, desse Deus tremendo e cheio de amor, fazer o que ele fez. E continua fazendo, e vai fazer até o fim. Ele é um Deus bondoso, amoroso, que não segura esse amor para si mesmo. Esses dias, um menininho lá, ele falou para a mãe assim, ele disse: mãe, Deus não é egoísta. E ela ficou pensando, ele deve ter ouvido isso em algum lugar, como, tipo assim, Deus não é, tu também não pode ser egoísta, né? Mas a revelação dele é muito mais profunda do que ela imaginava. Aí ela perguntou: por quê, meu filho? Ele disse assim: Deus fez o mundo todo, ele podia ter ficado para ele, mas ele nos chamou para partilhar de tudo isso. Olha só a revelação do menino. Só o Espírito Santo, para uma criança, trazer essa revelação. E é isso mesmo. Deus criou, Deus compartilhou, e mesmo depois do nosso pecado, o Senhor se fez homem para morrer no nosso lugar e pagar a culpa pelo pecado. Por uma razão,
para que o propósito de Deus se cumprisse, para que nós não ficássemos alijados desse propósito, desse plano de Deus e pudéssemos ter novamente comunhão com Ele. Que obra, irmãos, que obra tremenda que o Senhor fez. É por isso que nós louvamos o nome dEle nessas situações. É um amor de uma entrega total, né? Um sacrifício total, mas com propósito. Resgatar aqueles que Deus criou para Ele novamente. Por isso que nós devemos olhar e olhar de novo essa cena, né? Da crucificação, da ressurreição, aquilo que Jesus fez. É como esses altares do Abraão. Cada vez que a gente volta lá, a gente relembra das promessas e do amor do Senhor. Em Lucas 7, Jesus recebe uma lavagem de pés por uma mulher que as pessoas que estavam perto ali diziam, olha, ele não sabe que ela é pecadora, né? Como é que ele não vê essa mulher? Era conhecida, era uma pecadora conhecida. Não era, tem o alcoólatra anônimo, mas essa aqui não era anônima, né? Essa era conhecida. Já em João 12, outra situação semelhante, né? A Maria, irmã de Marta e de Lázaro, faz o mesmo, lava os pés de Jesus com um perfume precioso. Uma era conhecida por seus pecados, a outra a gente não sabe que pecados tinha, mas tinha, óbvio, né? Mas tanto uma quanto a outra descobriram o valor da pessoa de Jesus e da sua presença. Na verdade, elas descobriram esse amor tão grande do Senhor por elas, o valor do perdão que Jesus tinha para cada uma delas, e a resposta foi a que elas poderiam dar de melhor, esse amor sacrificial. Talvez a gente pense assim, puxa, lavar os pés já é uma coisa que realmente demonstra amor, né? Mas uma delas, pelo menos, lavou com um perfume caríssimo, caríssimo, que valia talvez, sei lá, um carro, não sei quanto que valia aquele perfume. Muitas vezes eram reservados, né, esse perfume para um parente muito querido, era um perfume que era colocado sobre o cadáver, né, por causa do cheiro, daquela coisa. Ela fez isso ali, né? Ela lavou os pés do Senhor com esse perfume caríssimo. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de manifestar amor, né? Tanto amor a Deus, quanto amor ao próximo. Não vou dizer que é sempre assim, mas muitas vezes o problema está porque não viu o amor e o valor de Cristo na sua vida. Foi o que Jesus disse, lembra? Quem muito ama, faz o que elas estão fazendo. Quem muito é perdoado, muito ama. Ou talvez se esqueceram. Eu tenho pensado muito ultimamente e tenho buscado no Senhor um equilíbrio quando nós tratamos situações de pecado ou de doutrina ou algumas coisas que nós vemos. Às vezes, irmãos, nós somos duros demais com alguém. E não estou dizendo que nós vamos fazer como a gente vê por aí, né? Um evangelho fofinho, que não toca, que não faz nada. Não é isso que eu estou falando. Mas, às vezes, precisava um espelhinho junto, né? Quando a gente vai falar com alguém, ter aquele espelho retrovisor voltado para nós mesmos, assim, para eu lembrar quem eu era. Tem um texto em Romanos 2 que fala desse, quando a gente julga alguém pelo seu pecado, né? E Paulo diz assim, que quando nós estamos agindo dessa maneira extremamente rigorosa, quase como um aliado do acusador, né? Um assistente de acusação, Paulo diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, quando nós enfrentamos uma situação assim com alguém, pode ser alguém que nos feriu, ou no discipulado, ou no que seja, por mais que a gente precise apresentar a verdade, e tem que apresentar a verdade, ela não pode ferir ao ponto de nós desprezarmos a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. É impressionante como Deus, toda a palavra, Ele nos faz lembrar dessas coisas, né? Da onde saímos. Por isso que eu comecei com isso, até porque é a sequência de Romanos. Da onde nós saímos, quem nós éramos, porque agora, estando em Cristo, é outra realidade. Mas nunca podemos esquecer o ponto de partida para chegar lá no alvo. Muitos outros homens passaram por isso, né? Os descendentes de Abraão também sempre lembraram aquilo que Deus fez. E Deus mandava o povo de Israel lembrar, era com festas, era com altares,
O próprio tabernáculo tinha muitas coisas. Às vezes eram coisas do passado, às vezes eram promessas futuras, apontando para Cristo, para aquilo que ia acontecer. Mas sempre, a todo momento, Deus mandava o povo lembrar, lembrar, lembrar. A nossa memória é fraca para lembrar o que Deus fez. A gente tem boa memória com o que fizeram contra nós. Meu Deus, às vezes dura uma vida inteira, uma coisa que foi feita lá na juventude e a pessoa fica a vida inteira amargurada com aquilo, né? Mas por que não lembra a obra de Cristo? É bem melhor lembrar o que Cristo fez do que ficar lembrando dessas coisas. Uma das razões pelas quais nós precisamos lembrar do ponto onde saímos é para não voltar para lá, né? Ontem eu errei o caminho na saída aqui, e hoje, por incrível que pareça, na volta entrei pelo mesmo lugar errado, mas achei o caminho depois, né? Mas Deus diz assim, ó, lembra de onde tu saiu, né? Em certo sentido, é para nunca voltar para lá. Na segunda carta de Pedro, Pedro fala de alguns homens que estavam no meio da igreja, mas eram falsos profetas, né? Pessoas que não eram, na verdade, de Deus, e por causa disso eles carregaram outros para o mesmo lugar, para a ruína. E Pedro descreve o pecado desses homens dizendo o seguinte, que eles abandonaram o caminho e se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Lembra quem era Balaão? Balaão era um profeta, né? E quando Israel estava entrando na terra prometida, o Balaque, que era um dos reis lá, não me recordo qual, acho que era Moabe, né? A terra da Ruth. Ele queria amaldiçoar Israel. E o Balaão, mesmo sendo um homem, um profeta mau assim, né? Ele não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Deus não permitiu. Mas a palavra diz que Balaão tentou, depois ele deu algumas dicas para o Balaque. Ele disse, não conseguia amaldiçoar, mas faz o seguinte, faz isso, faz aquilo, tá? Vai começar a atrair esse povo para o pecado, e aí eles vão ficar fora da proteção de Deus, né? E quando chega, Pedro vai falando isso, relembrando aquilo lá do passado. Aí quando chega no capítulo 2, 20, ele diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha que figura ruim, né? Mas, às vezes, sem nos dar conta, nós voltamos nessa condição do cão e do porco que volta para a lama. Eu fico impressionado, além de triste, né, quando escuto a história de irmãos que se desviaram depois de terem andado um tempo com o Senhor, ou que pararam na caminhada, ou quando vem para nós um problema de um casal, de uma família, ou entre irmãos, às vezes pecados grosseiros, de alguém que já passou por uma conversão tremenda, uma transformação gloriosa, né? Mas depois de tantos anos volta na lama, volta naquele mesmo lugar. Como é que pode? Como é que essa pessoa esqueceu do que Cristo fez na sua vida? Às vezes, irmãos que foram usados com muita graça, com poder. Qual é o problema? O problema é que perderam de vista o primeiro amor. O primeiro amor não é o nosso amor, é o do Senhor. Mas nós devolvemos a Ele também com amor, ainda que seja infinitamente menor, mas é tudo que nós temos. O primeiro amor é aquele que a gente recebe quando não tinha mérito nenhum. Nós estávamos no pecado, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E devolvemos de forma simples, com o que nós temos nas mãos. Eu sempre penso assim numa criança, né, que ela ama o pai, ela nem sabe muito conscientemente o que isso significa, mas ela tem uma admiração pelo pai, confiança, né, no pai ou na mãe, nos parentes próximos. Então ele pega e faz um desenho, né? Quando são pequeninos fazem um rabisco assim, dobra. O outro dia o nosso neto, nós tínhamos, nem lembro que a gente tinha dado para ele, e ele escreveu, ele está aprendendo a escrever, né? Aí ele escreveu um obrigado assim, com aquela letrinha
toda grande, sabe, letra de criança, né? Botou num papelzinho e entregou para nós. Aquilo para ele era um agradecimento de coração. Assim somos nós no início da caminhada com o Senhor, né? E deve ser assim a vida inteira. Mas por que perde isso, né? Acho que a gente vai esquecendo do benefício que recebemos do Senhor. Às vezes, irmãos, nós somos tentados a confiar na eficácia das nossas regras, né, dos nossos manuais, ou até mesmo, e às vezes aplicamos isso no cuidado uns dos outros, no discipulado, né, e focamos no comportamento, na atitude do discípulo. É claro que deve haver mudança de comportamento e de atitude, né? Mas essa mudança, na verdade, é uma consequência da necessidade que eu tenho de estar mais junto do Senhor. A melhor forma de levar um discípulo a mudar de comportamento é empurrar ele para Jesus e dizer, olha, tu precisa do Senhor, não faz nada que te afaste do Senhor. Se tu fizer isso, não é que vai para o inferno, não é que vai ficar sem tomar ceia, não é que vai... Muitas coisas vêm na mente do discípulo quando a gente diz, isso tu está errado. A única coisa que ele precisa ser lembrado é que ele não pode ser afastado da comunhão com o Senhor. Ele necessita disso. O trabalho de convencimento e arrependimento é um trabalho do Espírito Santo. Nós apenas somos como placas de trânsito, né? Esse é o caminho, vai para Jesus, vai para o Espírito Santo. Não significa que não devemos conversar, falar, mostrar o caminho, mas o nosso trabalho é de levar ele para perto, para esse lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Como foi com João Batista, lembram? Estavam aqueles discípulos com ele, e João Batista abrindo o caminho, né, do Senhor, pregando arrependimento. A palavra do João não era fácil, não. Ele não poupou ninguém, nem soldado romano, nem os escribas. Todo mundo que foi lá, ele deu a mesma palavra. Mas quando Jesus apareceu, o que ele fez? Eis o Cordeiro. Convém que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque os discípulos precisavam conviver com Jesus, descobrir quem era Jesus, amar o Senhor e entregar a sua vida. Por isso é de suma importância nós lembrarmos sempre da obra de Cristo e do seu valor eterno. Tanto que o Pedro, na continuação desses textos, né, já no capítulo 13, iniciozinho ali, 1 e 2, ele diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas. Então é isso que nós precisamos lembrar, o que o Senhor fez por nós. E eu queria então voltar lá no livro de Romanos, na nossa caminhada, no capítulo 5. Podemos até ir um pouquinho antes, no 4:18, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Isso, 4:18, já que eu falei o Abraão, né, vamos começar ali com Abraão. Romanos 4, versículo 18 até o 5:11. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aí Paulo continua, agora mudou o cenário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora temos paz, fizemos acordo de paz. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso,
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Agora observe essa sequência aqui, irmãos. Presta bem atenção nesse versículo. Quem é que se gloria nas tribulações? Chega uma mensagem daquelas complicadas e vocês, tribulação à vista. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. A tribulação gera ansiedade, medo, incerteza. Mas só que Paulo diz que se gloria. Por que se gloria? Porque começa um processo de lembrar quem é o Senhor, de fortalecer a fé e a confiança nele. Como é que é esse processo? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Às vezes dura isso um tempo. Mas se eu não me afasto das promessas e dessa visão que eu tenho de Cristo, eu continuo ali, né? E isso gera experiência. Mas não é aquela experiência do cara que é macaco velho, né? Não sei se usa essa expressão aqui, né? Isso aí eu já sei. Não, é a experiência que diz assim, eu li, alguém me falou, eu vivi, agora eu sei que é verdadeiro, eu experimentei. E a experiência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quem éramos nós, né? Para sermos a habitação do Espírito, recebermos tudo isso. Nós não éramos nada, mas recebemos essa esperança. E esperança aqui não é a esperança de quem compra um bilhete de loteria, né? Ou joga na Mega Sena. Até em direito tem essa diferença, né? A gente compra a esperança ou compra uma coisa futura certa, né? O cara que compra a loteria, ele não sabe se ele vai ganhar ou não. Mas aquele que assina um contrato em que a pessoa tem que entregar alguma coisa na semana que vem, ele sabe que vai receber. Tem a assinatura do outro lá dizendo, né? Assim é a nossa esperança, é certeza. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha aí, que vimos ontem, né? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha a promessa que está aqui, né? Paulo está dizendo, se lá atrás o Senhor foi bondoso, misericordioso, muito mais agora. Não esqueçam disso. É isso que Paulo está falando. E para nós é a mesma coisa. Não era só para os romanos essa palavra, era para nós. Nós não seremos salvos, irmãos, da ira pelo que nós fazemos hoje. Isso é outro engano que às vezes caímos, né? Somos salvos pela graça e aí pensamos, agora temos que fazer um monte de coisa para que o Senhor nos aceite. Não, já fomos aceitos, né? Nós fazemos algumas coisas para o Senhor porque amamos Ele. É uma retribuição ao amor do Senhor o que fazemos para Ele. Então não vamos esquecer disso, né? E se por acaso alguém se esqueceu, ou está cansado, ou está caído por causa de alguma situação, eu queria lembrar vocês de um convite que o Senhor fez lá atrás, mas continua fazendo hoje. Qual é esse convite? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o mesmo convite, é o mesmo convite. Esse convite não está só na entrada da caminhada, não está só na porta, como eu tenho dito aqui, né? Ele continua durante todo o caminho. Qualquer situação pela qual nós passamos, nós temos um mediador, nós temos um advogado, nós temos alguém que está diante do Pai, dizendo, não, ele precisa mais uma chance, ele precisa mais, Espírito Santo, por favor, dá mais gás, levanta ele de novo, traz de novo, vai para o irmão, diz, olha, vai lá, fala com ele, ora com ele. O Senhor espera por esse nosso resposta ao convite do vinde a mim. Irmãos, nós não precisamos andar com peso de pecado ou acusação, nem preocupação, medo.
E esse é o segredo daquilo que está em Romanos 4, Romanos 5 especialmente, né? Tem tribulações? Tem. Tem dificuldades, lutas? Tem. Mas é no meio dessas coisas que a nossa fé vai crescendo, a nossa confiança vai crescendo, a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor vai crescendo. O progresso da fé na nossa caminhada com Jesus depende disso, da nossa confiança que cresce nas promessas que Ele fez. O que o Espírito Santo faz hoje é nos relembrar dessas coisas e, em cima disso, construir uma fé mais forte, mais firme, mais próxima do Senhor. Vocês lembram daquela ocasião em que os discípulos de João Batista, não aqueles lá do início, né? Aqueles que ouviram João dizer: "Eis o Cordeiro", e foram, ficaram bem. Os outros continuaram com João Batista e se deram mal, né? Estavam cheios de dúvidas e de questões. E numa dessas vezes eles foram lá perguntar para Jesus algo que João Batista teria dito. Até hoje eu não sei se realmente João Batista falou aquilo ou era da cabeça deles, né? Mas eles foram lá para Jesus dizer assim: ó, nós queremos saber e responder para o João se tu era aquele que a gente realmente deveria esperar, se tu é de fato o Messias, porque João tinha sido preso, né, algumas coisas não eram exatamente o que eles imaginavam, eles foram lá falar para Jesus. Isso está em Mateus 11, 13, essa pergunta que eles fazem, né? Aí Jesus responde citando uma profecia que está lá em Isaías 61, que fala da dupla ação do Messias, né? Primeiro, aquele que viria para salvar, para curar, para resgatar o que estava perdido, o oprimido, e depois ele também viria para estabelecer o seu reino em Jerusalém, em Israel, como Senhor, governante de tudo e de todos, né? Restaurando a justiça, a posteridade de Israel, do seu povo. Mas quando Jesus responde para aqueles discípulos de João Batista, ele diz só uma parte da profecia. Olha o interessante. Ele diz assim, está em Mateus 11, 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E parou aí. Jesus estava dizendo nas entrelinhas para aqueles homens o seguinte: a primeira parte se cumpriu. Se a primeira se cumpriu, a segunda também vai se cumprir. É isso que ele estava dizendo. É por isso que nós precisamos exercer a nossa confiança e a nossa fé no Senhor, olhando para o que já foi feito. Nós vemos o que Jesus fez e o Espírito Santo diz a mesma coisa. Ele diz: aquele que tirou vocês daquela situação vai levar até o fim. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É por isso que nós temos que lembrar da obra de Jesus em relação à nossa vida e a todos os homens, né? Nele se cumpriu tudo o que havia sido prometido para a salvação dos homens. Logo, ele é digno de confiança no sentido de que o restante também vai ser cumprido. Ele vai voltar. Esse mundo parece cada vez pior. Parece não, né? Está cada vez pior. Mas há uma promessa de nós vivermos pela eternidade com o Senhor. Não vamos desistir, não vamos voltar para trás, não vamos voltar para a lama, não vamos parar no meio do caminho. O Senhor quer que nós, olhando para o que Ele fez, sigamos à frente. Há muitas situações na nossa vida, irmãos, que parece que tudo desaba, né? Eu mencionei ontem, né? Às vezes a gente pergunta assim: por que isso? Por quê? Qual o sentido de tudo isso? Deus sabe. Tem muitas coisas que eu ainda não tenho resposta, nem para o que acontece na minha vida, nem para o que acontece com outros irmãos. Eu não tenho resposta para tudo. E nem sei se Deus vai me responder algum dia os porquês. Mas uma coisa eu sei, aquela promessa que Ele fez de um dia estarmos para sempre com Ele, essa vai se cumprir. E quando eu estiver lá, eu vou entender. E também não importa, não sei nem se a gente vai lembrar, né, o que passou. Às vezes a gente diz assim: quando eu estiver com Jesus, eu vou perguntar quem era a mulher do Caim. Ora, o que vai interessar? Vocês acham que alguém vai perguntar isso quando chegar lá? É o que menos importa, né? E outras dúvidas. Às vezes eu vejo gente perdendo tempo com essas questões assim, né? Meu Deus do céu. Enfim, é melhor lembrar o que Jesus fez, né? A mesma graça que atuou lá na nossa conversão, atua na nossa caminhada para nos levar nesse ponto, né? A graça de Cristo não está só na porta do reino, ela nos acompanha até o fim. Não é pelo que nós fazemos, ainda que temos um chamado à obediência,
Mas não é na nossa força. Se a gente for tentar obedecer na nossa força, é madeira, feno e palha, como a palavra diz. É por causa da graça, do poder do Espírito que habita em nós, que vai nos levar a obedecer ao Senhor e a chegarmos no seu propósito. Vamos relembrar, irmãos, de toda a obra que o Senhor fez, né? E eu queria ler alguns textos. Quando estava preparando isso aqui, fui procurar alguns textos que falam desse cuidado do Senhor conosco. E lendo, eu fiquei impressionado. Eu disse, eu precisava lembrar. Gente, é tanta coisa. Eu vou ler com vocês alguns. E eu queria convidar vocês para nós realmente lembrarmos com alegria e com fé daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Amém? Primeiro versículo, Mateus 11, 28, eu já falei agora há pouco, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na sequência diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Gente, tem alguns psicólogos aqui, né? Que coisa mais comum hoje que alma cansada? Meu Deus do céu. Está aí uma turma que vai ter sempre paciente. No mundo. Mas às vezes nós estamos, né? Assim, nós estamos com a alma cansada e sobrecarregada, né? E os irmãos nos ajudam com toda a graça que o Senhor nos deu, né? Há um segredo aqui. No Senhor nós temos esse descanso. Tua alma está cansada, está sobrecarregada. Às vezes é só alguma coisa que tem que entregar. Às vezes é algo mais complexo, mas às vezes é uma coisa que tem que entregar. Às vezes nós ficamos nos apegando a coisas, né? Carregando pesos que não precisam, né? Entrega o fardo e vai achar descanso. Na semana anterior à nossa vinda para cá, alguns dias antes, na verdade, nós recebemos um pedido de uma irmã de Canoas, essa cidade daqui encheu, né? Eles estão pregando o evangelho para um colega de trabalho e para a namorada dele. E eles estão iniciando, assim, naquela fase assim, de conhecer, calcular o preço. Só que a moça, a mãe dela estava com câncer, e já num câncer terminal, assim, no finalzinho. Aí eles pediram, será que não dá para ir lá orar com ela? Está muito sobrecarregada, tudo. A gente imagina a situação, né? Aí eu disse, claro, larguei tudo que eu estava fazendo, fomos lá. Morava perto da nossa casa, por isso que nos ligaram, né? Morava num sítiozinho ali, perto de onde a gente mora. Fomos lá, e aí conversamos com a moça, a Vitória, e o Igor, né, o irmão, e a mãe, a Cláudia, se eu não estou enganado. Carla, obrigado. E a moça estava assim com aquela aparência assim de, né, um peso assim, ainda tinha alguém arrumando o ar-condicionado que tinha estragado, ela não sabia se atendia o rapaz, ele disse, atende ele primeiro, atendeu. E aí ela disse, olha, eu estou assim porque a médica, a oncologista que tem acompanhado a mãe, ela é cristã, e ela pregou o evangelho, e a mãe tomou uma decisão, mas, aí ela disse assim, a vizinha dela aqui, que é católica, soube da situação, trouxe uma santa, trouxe um colar e botou em cima da mãe. Aí a médica disse que não podia, né? A irmã, né? Não podia, e agora eu não sei o que vai ser da minha mãe, será que ela vai para o céu, será que ela não vai para o céu? Aí eu disse assim, a gente interrompeu ela, Vitória, descansa. E ela caiu no choro, né? Aí fomos falando tudo isso aqui. E se a tua mãe está nas mãos do Senhor, aconteça o que... Ele pode curar ela agora, ou Ele pode levar ela. Nas duas situações, ela está nas mãos do Senhor. Ela não vai sair mais das mãos de Jesus. Está ali. Aí fomos, entramos, conversamos com a mãe, né? A gente repetimos tudo isso aqui. A gente disse, olha, dona Carla, eu não sei o que Deus vai fazer com a senhora, mas se Ele levar a senhora para o descanso, pode ficar tranquila que seus 2 filhos vão estar cuidados aqui. Agora eles são nossos. E ela agradeceu, ela disse, eu preciso dessa paz, desse descanso e tal. Tá bem, fomos embora, outra cara na moça, né? Nos dois ali. No dia seguinte, ela nos mandou o aviso que a mãe tinha falecido. Então, são situações assim em que nós precisamos lembrar da obra de Cristo, que é tremenda, que nos tira os pesos, as coisas que nos afetam, que nos atacam, né? Outro texto muito conhecido, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem uma outra versão que diz, não preciso de nada, ou seja, Ele é suficiente. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha o descanso de novo.
refrigera a minha alma. Vocês percebem que a nossa alma é que não descansa muitas vezes, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, ele prometeu isso, ele vai cumprir. Esse é o cuidado do Senhor, ele é o nosso pastor, aquele que cuida, que guarda a nossa vida. Ele passou pelas mesmas lutas que nós, ele sabe, ele conhece. E com a sua palavra, que é a água, ele nos limpa, nos tira a sede. Aliás, me lembrei que eu tenho que tomar água. Outro texto, João 14, 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vocês lembram quando Jesus disse isso? Na véspera da crucificação. E ele estava dizendo para os discípulos, olha, pensa bem, alguém que sabe que no outro dia vai estar na cruz. Aí ele diz para os discípulos, fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração. Tem uma outra versão, a NA, que diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado e com medo. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Ele ia para a cruz, mas quem estava atemorizado? Os discípulos. Ele disse, não fiquem com medo. Será que nós temos algum motivo para andar temeroso? É o mesmo Senhor, o mesmo Jesus. Hebreus 4. Eu estou indo, gente. Estou correndo aqui nos textos, são muitos, né? Vamos ver se a gente consegue terminar todos. Mas vale a pena a gente lembrar dessas coisas. Hebreus 4, 9. Diz assim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Interessante, né? Ele diz, esforcemo-nos para entrar no descanso. Parece que a gente fica assim preso em alguma coisa, tem que tomar uma atitude para entregar as coisas e descansar no Senhor, né? E esse é um tesouro, assim, é uma mina de ouro, esse segredo, né? Entrou no descanso de Deus. Qual é o resultado? Descansou das suas obras. Às vezes a gente fica tentando alguma coisa assim, tentando, até que a gente diz assim, tá bom, Senhor, acabou a minha força, agora, por favor, faz tu porque eu não consigo. E aí Deus faz. Quantas vezes a gente já aconselhou pessoas, né, ou passamos por situações que tentaram de todas as formas resolver uma situação, um problema, é com o cônjuge, é com o filho, e não conseguiram um resultado positivo, né? Mas aí descansa na palavra do Senhor. Algum tempo atrás, uma irmã que tinha se afastado, casou lá fora e voltou, mas o marido não era convertido, e ela tentava de todas as formas convencer o marido, né? Não tinha jeito, e normalmente não dá jeito mesmo, não é assim que convence. Aí um dia ela resolveu acreditar no que a Bíblia diz, sem palavra alguma, com teu santo procedimento. Ela fez isso, o resultado, ele se converteu, e está lá. Mas agora eles tiveram uma outra prova assim, muito forte. Esse rapaz, enquanto estava... Eu não sei se eu contei essa história de que um irmão que foi preso, contei para vocês, né? Ele, antes de se converter, ele realmente foi envolvido numa situação de uma briga, assim, que ele estava junto com as pessoas, ele não participou, mas ele estava junto, e um colega brigou na rua e acabou a pessoa batendo a cabeça, quase morreu. Foi para a UTI, ficou meses lá. Em resumo, a polícia estava ali, pegou o nome de todo mundo e botou ele no bolo. Como a coisa foi grave, foi considerada tentativa de homicídio. Estou resumindo aqui, né? Aqueles que fizeram a coisa lá receberam 23 anos de condenação. E ele recebeu 13. Não ter feito nada. Nada. Ele estava olhando ali, estava junto na hora. Claro, aí teve um processo mal conduzido, uma série de coisas que não vem ao caso. Mas eu fui conversar com ela e a gente disse, olha, fica tranquila, a gente vai cuidar de ti, dos teus filhos e tal. E vamos fazer o possível para ver se tem alguma chance. Não tem, já transitou em julgado. Enfim, a situação dele, só um milagre. E eu creio no milagre, né? Mas talvez ele tenha que ficar um tempo lá e depois sair. Mas aí eu perguntei como ela estava, né? Nessa situação, com os filhinhos pequenos, né? E ela disse assim, olha, Deus sabe o que faz.
Se ele tivesse, esse processo é muito antigo, se ele tivesse sido condenado antes de se converter, ele teria se perdido. Ou logo depois, a fé dele ia tropeçar. Agora ele está bem, ele consegue se manter lá, eu aqui. Eu fiquei assim impressionado com a visão daquela moça, né? É uma situação, olha, que eu não sei como é que eu estaria. E ela estava muito bem, claro que com toda a dificuldade da situação, mas ela sabia que Deus estava no comando, né? Sempre o nosso conselho em situações como essa é: descansa, entrega e confia no Senhor. Põe nas mãos do Senhor, né? É um convite dele: entrega para mim. Deixa que eu levo teus pesos, o teu pecado e até as boas obras. Entrega tudo para o Senhor. Não significa que a gente vai ficar parado sem fazer nada, não é isso. Mas a nossa força humana encerrou os seus esforços. Agora eu vou fazer as mesmas coisas, mas debaixo do poder do Espírito. Outro texto, para a gente lembrar, Isaías 40, 29, diz assim: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como é bom, irmãos, poder esperar em Deus, né? Aliás, é fruto do Espírito, né? A paciência, a longanimidade. Às vezes a gente não consegue esperar e aí perdemos a bênção. A nossa impaciência, às vezes, nos faz perder a bênção, né? Outro texto, Salmo 4, 8, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Olha só, o mundo moderno, ele gera constante insegurança. Tudo, né? Tudo é motivo de insegurança. E uma das consequências físicas é a dificuldade para dormir. E isso traz repercussões em toda a vida. Até na questão neurológica, muitas vezes, né? Problemas físicos, mentais. Mas tem uma promessa para descansar no Senhor e dormir tranquilo. Se alguém não consegue dormir pensando nos problemas, vá ler o Salmo 4, 8. Está aqui o remédio, está aqui o sonífero. O Senhor fez essa promessa, né? Ele quer o nosso descanso. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. De novo, né? A questão da ansiedade, já falei algumas vezes, mas não tem problema, vamos repetir de novo. A ansiedade é porque nós não conhecemos a Deus totalmente. Se nós conhecemos o Senhor, é óbvio que nós vamos ter num primeiro momento aquele impacto da dificuldade, da tribulação, da luta, mas depois o coração vai para o seu lugar, né? A alma se aquieta e diz: Senhor, eu decido confiar e descansar em Ti. Nessa mesma linha, Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está aí, estamos ansiosos, com dificuldade, a solução é essa: vai para o Senhor, ora, pode abrir o coração, chora, não tem problema. O Senhor já sabe todas as nossas angústias, não é novidade para Ele, Ele não vai ficar surpreso com o que nós vamos dizer para Ele, mas Ele precisa. Na verdade, nós precisamos fazer isso para que o Senhor possa agir. E até a nossa mente é guardada de confusões, né? Quantas coisas a gente gera, quanta minhoca surge na cabeça, porque eu fico ansioso, não sei o que fazer, e começa a achar soluções que não tem nada a ver com a obra de Deus, né? Bastava parar, orar, estar diante de Deus, no quarto secreto, né? E o Senhor vai aos poucos acalmando o nosso coração. Êxodo 33, 14. Respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Esse texto é muito interessante, ele está esse texto de Êxodo, todo o capítulo ali, Êxodo 33, né? Deus está falando com Moisés depois da saída do Egito, depois daquele evento em que o povo pecou, né? Fez o bezerro de ouro e tal. Aquilo que vocês já conhecem lá, e amanhã eu vou falar um pouquinho até sobre esse evento ali.
E Deus disse para Moisés que ele iria cumprir a promessa dele, que ele ia levar o povo até a terra prometida, ele ia garantir que eles entrassem na terra, mas ele não ia permanecer no meio do povo, porque eles eram rebeldes. Deus falou isso para Moisés e ficou esperando, né? Aí Moisés disse assim, não, Senhor, se tu não for, eu também não quero ir. E Deus disse, tá bom, Moisés, por causa dessa tua palavra, eu não vou me afastar nem de ti e nem do povo. Eu fico pensando, né? Por que Moisés podia dizer isso? Porque Moisés podia pensar assim, bom, tá bem, o Senhor queria nos levar para a terra prometida, vai garantir que a gente entre lá, tá bom, ele não vai estar, mas fazer o quê, né? Vamos estar na terra prometida, vamos estar no céu, vamos estar com a vida salva. Ele poderia ter pensado isso. Mas olha a história de Moisés. Moisés era para ter morrido criança, né? Foi salvo primeiro pelas parteiras, depois pela mãe que botou lá no cestinho. Dali foi para o palácio do faraó, mudou completamente. De um quase condenado à morte como bebê, como é hoje a gente vê com aborto e outras tantas coisas, né? Deus levou ele para o palácio do faraó. Viveu 40 anos, ou quase 40 anos lá, junto da glória do faraó, né? Aí depois, outra mudança brusca, vai para o deserto, fugindo, para não ser preso ou não ser morto, né? Passa mais 40 anos no deserto, sem falar com ninguém, só com as cabras lá, né? E com a família dele ali, perdido lá no meio do deserto, esquecido de tudo e de todos, menos de Deus. Aí, quando tinha 80 anos, Deus aparece numa sarça queimando, que não, na verdade não se queimava, né? Era uma sarça ardente, e diz, Moisés, tu vai voltar para o Egito. E vai tirar o povo do Egito. E fez tudo o que fez, né? Ele tinha conhecido a glória do faraó, agora ele conheceu a glória de Deus, fazendo tudo o que fez. Eu fico pensando o que passou pela mente de Moisés quando ele pediu para Deus permanecer, né? Quando ele disse, se tu não for, eu também não quero ir. Moisés deve ter pensado assim, tempos bons e ruins vêm e vão. Às vezes a gente está muito bem, às vezes a gente não está bem, às vezes estamos com dinheiro de sobra, às vezes faltou para pagar o orçamento do mês, às vezes eu estou com saúde, às vezes estou doente. Situações das mais diversas da nossa vida, que às vezes mudam num segundo, né? Às vezes um acidente muda a nossa vida num segundo. O que não pode faltar é a presença do Senhor. Não importa, irmãos, o que aconteça na nossa vida, nós sempre vamos correr para Jesus, porque Ele sempre está com o mesmo convite, vinde a mim, vinde a mim. Essa é a lição que nós temos que aprender, né? Esse é o nosso Senhor e Salvador, bondoso, amoroso, que nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Não esqueçamos disso. Por mais que Satanás tente nos afastar dessa visão, vamos sempre voltar e olhar para o Senhor assim. Amém? Amém. Podemos fazer o intervalinho? Bom dia, irmãos. Queria só falar algo assim que o Senhor colocou no meu coração. Está falando o tempo todo de fé, confiança, perseverança, né? Olhar para as promessas. E quando o Zé falou que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, e diz que ele não levou em conta o próprio corpo amortecido, né? Sendo ele já de quase 100 anos, e a esterilidade do ventre da Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu lembrei que tem um texto em Hebreus que fala que a Sara, mesma coisa de Abraão, os dois eram um nessa fé, né? A Sara diz assim, não obstante o avançado da sua idade, ela recebeu poder para ser mãe, porque obteve por fiel aquele que havia feito a promessa. E que o Senhor me assim, tocou o coração de só falar, né? Essas duas atitudes dos dois. Abraão, ele se fortaleceu na fé porque ele estava plenamente convicto que Deus era poderoso para fazer o que prometeu.
E a Sara recebeu poder para ser mãe, porque obteve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então, o que o Senhor me lembrou assim para ressaltar é que a nossa fé, ela não está baseada nas circunstâncias, nas capacidades ou incapacidades da gente ou das situações, mas a gente lembrar que a nossa fé está baseada naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Então, toda essa lista que o Zé estava lendo fala tanta coisa, né, que o Senhor diz para a gente descansar, para a gente confiar. Foram tantas lembranças e tantas outras teria. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então, que a gente guarde no nosso coração, em todas as situações, lembrando e olhando sempre para o alto e para cima, para aquele que é fiel. E, por causa disso, a gente precisa lembrar daquele texto de Hebreus 2, que fala que, por causa disso, a gente tem que se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que a palavra do Senhor possa ser a base da nossa fé. Amém, queridos? Para mim e para cada um de nós, em nome de Jesus.